podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, os alunos Vitor Tonon e Marcela Pina conversam com a Giovana Cruzarca sobre a diferença de gerações. Oi, meu nome é Vitor, sou do segundo ano do ensino médio do Colégio Portinari. Oi, eu sou a Marcela, do primeiro ano do colegial do Portinari. Bem, a gente está aqui com a professora Giovana Cruzarca, professora de arte, e a gente vai falar um pouco sobre o tema das diferentes gerações, um tema que é muito necessário, né, principalmente nesse mundo moderno, que o passar dos anos sempre muda, tão efêmero, né? Então a gente achou que é um tema muito importante de ser falado. A gente queria começar perguntando, Giovana, sobre o que você acha das gerações. Qual o seu posicionamento sobre as gerações de agora, atual? Oi, boa tarde. Agradeço primeiramente o convite, tá, Vitor, a Marcela. É um prazer muito grande estar aqui. Fiquei lisonjeada pelo convite. Bom, sobre as questões de gerações, queria deixar bem claro que eu não tenho nenhuma formação sobre comportamento humano, né? Mas vou dar um pouco sobre o meu parecer pessoal das minhas vivências, né, de trabalho. Eu vejo a geração atual como uma geração de sucesso, sim, que tem grandes oportunidades, né? Hoje em dia a gente vê os meios de comunicação, vocês podem utilizar tudo e qualquer tipo de meio de comunicação, entre internet, entre livros, né? Conversar com pessoas de outras gerações. Então hoje a facilidade para vocês acessarem muitas coisas é muito maior. Mas também eu vejo que é muito vulnerável a muitas coisas também, né? A vulnerabilidade é muito grande nessa geração atual. Então vejo que é muito influenciado pela mídia, pelas redes sociais, né? Isso às vezes acaba tomando conta um pouco também da personalidade dos jovens atuais. Eles acabam vendo coisas na internet e tomam aquilo para eles e esquecem de às vezes enxergar, falar, poxa, eu vou me olhar um pouquinho, quem sou eu? O que eu quero? Né? Não ser uma cópia de outras pessoas ou uma cópia daquilo que está atualmente bombando na internet, né? Então, é muito necessário, sim, você se encontrar, né? Que eu acho que os jovens hoje em dia têm muito essa dificuldade de se encontrar. Eu vou pro rumo do que está acontecendo, né? Eu vou ali, hoje o pessoal está gostando disso, eu vou gostar também, né? Então, eu acho que esse caminho ainda é um pouco falho para os jovens. Não é de uma maneira geral, né? Eu vejo que tem jovens, sim, que conseguem já colocar suas personalidades em pauta, à frente de muita coisa, mas tem muito a melhorar, sim. A mídia, eu acho que ela ajuda os meios de comunicação na internet, mas também atrapalha um pouco também a nova geração. Quando a gente fala sobre o que é considerado socialmente correto, isso vai variar para cada indivíduo e a gente também pode pensar num aspecto coletivo, né? E um exemplo, né, desse choque que tem entre gerações e do que é considerado certo, o que não é na questão das músicas, que para as gerações anteriores, as músicas de hoje em dia são consideradas pejorativas, chulas ou até superficiais. O que você pode contar pra gente, sua opinião sobre essa questão das músicas de hoje em dia? Também um tema muito polêmico. Música com essa geração é muito polêmico, sim. Também a gente vê de várias formas, né? A criação dentro da casa traz muito a escolha musical que você vai ter, né? A gente vê de pessoas que têm diversos gostos, né, de música, mas vamos falar a realidade que eu acho que vocês estão querendo falar. Essa pergunta foi bem focada ao funk, vamos falar a verdade, né? Então, sim, realmente a gente traz uma proposta muito pejorativa mesmo, coloca a mulher de uma forma desrespeitosa, né? O homem também se vê numa situação
que acaba desrespeitando também, porque a mulher também se inclui nessa temática de escutar esse tipo de música, né? E a música, ela é tão sensitiva, ela é tão... A gente escuta a música no momento, às vezes, que a gente tá tão... De vários momentos, né? Quando a gente tá muito feliz ou quando a gente tá muito triste, a gente busca músicas, né? Então, ela toca tanto a gente, por que a gente escutar coisas que não são boas influências, né? Que não vão ser boas influências para vários aspectos, né? Porque esse tipo de música vai conduzir você a, às vezes, uma falta de foco, uma falta de bom comprometimento com as coisas e até mesmo no relacionamento, vocês que são jovens, né? Vocês estão à flor da pele, né? A neurociência comprova, né? Que o nosso cérebro, ele busca por padrões de comportamento. Então, se você se vicia nesse tipo de música, automaticamente você vai aflorar essa parte sexual, essas coisas que talvez vai te impedir de respeitar o parceiro, a parceira que você escolher, namorar na adolescência, né, querer ficar. Então uma questão bem polêmica e eu acho que deve ser conversado mais em casa também, que eu vejo que os jovens buscam muito para fora e essa interação dentro de casa com a família se perde bastante, né? Então essa troca familiar se perde bastante e acaba conduzindo com que o jovem tome posicionamentos que não sejam favoráveis para ele mesmo, né? Que futuramente vai trazer frutos ruins também, né? Não vão ser legais, né? No trato de tudo, né? Você como professora, Giovana, agora falando mais da arte, né? Que é uma coisa que você entende. Ainda nessa parte da música, como você vê que as diferentes processos artísticos, né, de artes de diferentes gerações, como você acha que ela foi se aprimorando ou denegrindo com o passar do tempo? Você acha que tem alguma coisa a ver com... Com certeza tem, com contexto, contexto histórico e tal, mas você acha que... Como você percebe essa evolução ou esse ato de denegrir da música? Esse ato... Exatamente, as pessoas, elas... Eu acho que eu vou pegar pelo fim que a gente acabou de conversar. Família. Eu acho que a família é um ponto primordial para tudo, né? Então, quando a gente... os pais vão conduzir, né, com o tempo. Eu vou falar pela minha experiência. Eu, dentro de casa, a minha mãe não deixava sair, né? Vocês são jovens, na idade de vocês, 15, 14, 16 anos, já vão pra balada, já vão pra festas. Eu, nessa idade, minha mãe era muito... Minha mãe e meu pai segurava muito. Não, vai chegar o seu tempo certo. Hoje eu agradeço, né? Hoje eu agradeço. Eu falo, nossa, obrigada por terem me segurado, porque hoje eu vejo que eu tô mais madura para poder tomar decisões. Acho que a cabecinha de vocês ainda é muito imatura, tá crescendo, vocês estão aprendendo, né? Como eu falei, essa questão dos padrões de comportamento, vocês estão amadurecendo ainda, vocês estão criando esses padrões de comportamento, né? Então, eu vejo sim que a música foi piorando cada vez mais. Foi sim, era uma coisa... Tinha-se um padrão antigamente de escolher músicas, porque o que a gente está falando aqui, que eu sei que é o foco principal da idade de vocês, não é música, né? Isso aí não tem contexto artístico, assim, eu não acho que você falar sexualmente de uma mulher ou de um homem tem algum valor artístico para mim. Isso daí não tem, né? Até porque a gente entra em o sexo virou... Tá tudo de boa, pode se acontecer e tá tudo tranquilo. E não é. É uma coisa sagrada, é uma coisa que tem que acontecer com o tempo, bonito, dentro de um relacionamento. Não a troco e dizer, vai lá, aconteceu, é isso aí, vai e tal. Não é assim. Né? As coisas têm que ser... Existir uma maior formalidade. Exatamente. Né? Tem que ter um contato, né? Tudo. As coisas acontecem. Hoje em dia não, você tá dançando lá, acontece, as coisas. Não é, acho que então. E você escutar esse tipo de música te induz com certeza a ficar mais vulnerável sexualmente também, né? Então acho que não acho que seja uma coisa legal. Pegando esse aspecto da família que você falou, então realmente existia antigamente uma maior obediência, né? Então se o pai ou a mãe falasse que realmente era melhor, né? Era pro seu bem, existia uma maior obediência.
Sim. Então, você acha que hoje em dia, principalmente com a influência dessas músicas, há uma maior desvalorização da família e essas regras, entre aspas, impostas que pelo pai ou pela mãe? Bom, eu não acredito que os filhos desvalorizem os pais, né? Assim, vamos colocar dessa forma. Mas, assim, é um grande privilégio vocês aqui numa escola mesmo, que vocês estudam, terem a possibilidade da educação que vocês estão tendo aqui. Então, os pais colocarem os filhos aqui, eles estão depositando tudo que eles têm de melhor para o seu filho crescer, seu filho ser educado da melhor forma, né? Para buscar o que eles têm de idealização futura, né? Então, partindo desse ponto, se o filho reconhece isso, é um privilégio muito grande, né? Essa valorização. Mas vejo sim, hoje em dia, os filhos querem se colocar no mesmo patamar que os pais, né? Eles querem falar de igual. Só que o que é falar de igual? Falar de igual, a gente pode conversar de igual, sim, né? Sentar, ter uma conversa. Poxa, pai, poxa, mãe, tá acontecendo isso, você pode me ajudar? O que eu posso melhorar? Tal. Mas não, quer crescer, quer falar mais alto, né? Usar de palavras de baixo calão. Então, isso daí não é falar de igual, né? Isso daí é você desrespeitar dentro de casa, né? Seus pais que estão te dando o melhor, né? Os pais não têm que te dar mais nada fora isso. Bem material vai ser uma conquista sua futura, porque hoje você está estudando para futuramente você ser um profissional e você correr atrás do que você quer, como seus pais fizeram também, né? Hoje eles têm o que têm, ou o que tiver, mérito do estudo, da dedicação de cada um deles, como eles estão fazendo com vocês hoje, né? Mas eu vejo que essa relação de pais tá sim muito fragilizada. Conversar, olhar nos olhos dos seus filhos, conversar de igual para igual, sim. Pai, tá acontecendo isso. Filhos não contam mais hoje em dia seus problemas, suas aflições, seus medos, suas angústias. Às vezes conta para um colega da escola, que aquele colega não tem maturidade para lidar com aquela situação e pode acabar te magoando, né? Não vai solucionar os seus problemas, né? Como às vezes o seu pai, sua mãe, que possa te dar sua avó, seu avô, com quem você mora, né? Que possa te dar uma solução, te ajudar, né? Dentro daquela... Um norte, exatamente. Dentro daquela situação. Porque... É muito triste você ver filhos, tanto que a gente vê todas essas questões que estão acontecendo em escolas, né? Falta a presença de alguém para conversar, né? Para olhar, para entender o que está acontecendo, orientar aquela angústia, aquele sofrimento, né? Vocês são jovens, cabecinha. Eu tenho 30 anos. Tem diversas coisas, medos, angústias também, né? Imagina vocês que estão na flor da pele com tudo, né? Tudo está acontecendo a todo momento, a agitação da geração de vocês também, que quer tudo naquela hora, tudo naquele momento, tem que ser assim, não deu certo, já me frustrei, nossa, põe uma barreira. E não, a nossa geração, a minha e as dos meus pais, meus avós, já são gerações que pensam como, poxa, não deu certo, amanhã vai dar, a gente vai continuar, vamos continuar, aquela persistência, que essa geração tem um pouquinho mais de dificuldade de persistir, né? Sim. Então, mas eu vejo que pela essa conversa com os pais, tem que existir, essa troca tem que existir. Eu falo porque foi necessário para mim, os meus pais sempre foram presentes, então sempre conversei de tudo, desde questões sexuais até questões de problemas na escola, então a gente sempre foi muito aberto. Então, meus pais eram meus primeiros amigos. Eles eram meus amigos, são meus amigos, né? Porque os demais são colegas, né? Que a gente pode, sim, ter uma confiança, ter uma troca, mas quem vai saber na nossa intensidade, no nosso íntimo, tem que ser os nossos pais. E a gente também trocar com eles. Como você tá, pai? Como você tá, mãe? Às vezes eles estão num dia ruim, né? A gente também tem que ter sensibilidade de olhar para eles. Oi, mãe, como foi seu dia hoje? Hoje em dia a gente vê uma realidade que mãe e pai trabalham, né? Os dois tem as suas tarefas diárias, né? Como foi seu dia? Foi tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa?
né? Essa geração já tá uma geração avançada, vocês têm um pensamento, vocês são críticos, vocês sabem conversar, né? Então, quer mais essa questão do podcast, né? Esse projeto é lindo, muito, muito bem feito, questão de trabalhar a comunicação de vocês, o olhar nos olhos, essa troca que eu tô tendo também, que eu também acabo conhecendo melhor a geração de vocês, isso é muito, muito especial. Então, eu deixo só um lembrete. Filhos, converse com seus pais, sejam amigos dos seus pais, conte, mesmo que você tenha vergonha de primeira, mas fale para os seus pais tudo que está acontecendo com você. Se você tem um desejo, se você está passando por alguma situação, uma coisa ruim, converse. Eu não tenho pai, mas tenho tia, tenho vó, tem alguma pessoa que é próxima a mim, que eu confio, né, que está sempre comigo. Converse, abra o seu coração, seja pro bem, seja pro mal, seja o que tá te angustiando, mas converse. Tá? Perfeito. Fazendo uma observação, né, sobre a expressão artística, a gente sabe que sempre na sociedade, tanto através da dança, pintura, música, sempre representou um padrão de comportamento, né? E a forma como, num contexto histórico, as pessoas se expressavam. E você acha que as gerações de hoje em dia, elas seguem um padrão ainda de respeito e de educação, como a gente via antigamente? Mais ou menos. Acho que essa questão está se perdendo muito. Por favor, obrigado, com licença. Né? Isso aí, hoje em dia a gente olha uma pessoa falar dessa forma, você fala, ai que lindo, olha que pessoa, nossa, gente, isso daí era uma coisa que... Era coisa de outro mundo, exatamente, né? Não é, né? Isso é uma coisa que tem que vir, é a mesma coisa, você vem sem a camiseta da escola? Não pode, né? Então você tem que acordar, mesmo que você tenha, eu queria vir com a minha camiseta lá, que eu comprei linda e tal, mas não, você vem com a camiseta da escola. Então a educação tem que andar com você todos os dias, o respeito todos os dias. Se acordando bem, acordando mal, não querendo colocar aquilo, aí você tem que estar, né? Respeitar, respeito, educação, boas maneiras, tem que estar colado com a gente. Somos nós, né? Isso representa a nossa pessoa, né? Tratar as pessoas com respeito, com educação, ser pontual, ser responsável com o que a gente tem, né? Então, mais uma vez, falo a questão da internet. Os adolescentes hoje encolheram, não olham nos olhos, né? Então, a postura, não conversar, olha nos olhos, né? Saber, a pessoa te fez uma pergunta? Sim. Não sei. Ou não responde, ou vira o olhar. Não, isso daí, então isso está se perdendo. Eu acho que dá para melhorar sim, porque como eu falei no início, vocês são a geração do sucesso, né? Tem tudo nas mãos, tudo. Então, o celular, computador, acho que tira um pouco essa questão do contato com a outra pessoa. E tem que voltar isso, né? Isso tem que se tornar presente. Acho que dentro da escola, isso já os professores sempre acho que conversam muito, né? Porque hoje vocês podem ir para uma universidade, outros têm o sonho de trabalhar, não querem estudar, ou, né? Cada um tem, mas saber se comportar diante de outra pessoa é primordial, né? Isso a gente tem que trabalhar todos os dias. Tem dia que a gente não tá legal, mas tem que seguir a vida, né? Fazendo esse gancho com que você comentou das escolas, né? Do estudo. Você acha que tem uma discrepância muito grande entre o estudo, entre todas as oportunidades das gerações passaram e hoje em dia você acha que tem mais ou menos oportunidades? Nossa, com certeza, muito mais. Muito mais. Acho que assim, antigamente era aquele ensino rígido, né? Era assim, tinha que ser assim, pronto, né? Até eu falo, a gente fala como tá falando de pais, a gente fala de professores também. A gente pode falar de igual com o professor. Poxa, professor, não entendi isso. Eu não achei legal esse ponto. Vamos conversar? Falo mesmo na aula de história e aula de arte, isso acontece muito, né? Porque a arte a gente liga o passado com o presente, história liga o passado com o presente, então a gente acaba tendo muitos conflitos de ideias, né, com os alunos. Mas que isso é positivo, a gente tem que fazer essa troca. Então, hoje em dia, eu acho muito mais válido o conhecimento, adquirir o conhecimento, conversar e aprender do que antigamente, porque hoje em dia você tem como você trocar, você pode conversar, você pode compartilhar com o seu colega, com o professor, pesquisar na internet, né? Então, se você saber usar os meios de comunicação, você sai super bem. E a educação, nossa, só tende acho que a gente tá no caminho certo, né? Mas
tem muitas questões políticas públicas, muitas coisas relacionadas a outras questões, não só a educação, que a gente não pode pôr só essa barreira, né? Né? Questões sociais, eu trabalhei na Fundação Casa e, assim, questões sociais tem um peso muito grande em tudo isso. Né? Você olha um adolescente de 17 anos que não sabe nem quanto é 2 mais 2. Né? Ele simplesmente vendia a droga ali e tinha que entregar aquilo de troco. Ele não sabia fazer outra troca, não sabia entregar outra nota. Né? Então a gente vê realidades de pessoas de sociais, então a gente mexe com a parte social, não só a parte da educação. Né? Então tem um contexto por fora das salas de aula, mas eu acho sim que o estudo hoje, com certeza, é de qualidade, sim, né? A busca pelo conhecimento tá nas mãos de quem quiser aprender, né? Como você falou sobre a questão do conhecimento, querendo ou não, a gente está vivendo um século de excesso de informação e também no contexto de terceira revolução industrial. Então, 10 anos de diferença, de intervalo, assim, é bastante discrepância em relação à tecnologia, tudo que foi desenvolvido, ao que as empresas estão sempre aparecendo com novidades. E você se identificaria como uma pessoa que tem dificuldade com a tecnologia ou como você acha que as sociedades hoje interagem com as tecnologias mais novas? Eu vou falar, a gente falou desde o início, é por mim mesmo, porque eu sou uma pessoa que não gosto da tecnologia. Eu me encaixo sim, né, sei mexer em redes sociais, tudo tal, mas atualmente eu não tenho rede social, porque eu realmente não... Eu busco contatos com as pessoas. Eu gosto de estar junto. As pessoas ficam assim, vamos tirar foto, vem, vamos tirar foto, vamos postar, vem, manda aqui como que é a foto. Gente, isso me desespera, porque a gente não aproveita o momento, a gente não curte mais, você não olha o céu, você não olha as coisas, sabe? Eu, artisticamente falando, estudei, a gente quer olhar, a gente quer admirar, quando a gente vai passear, você vai viajar. Então, tá se perdendo isso, porque... Então, eu acho que a tecnologia é boa, sim, mas no meu ponto de vista, eu acho que eu prefiro um pouco de distância, porque eu gosto do contato com as pessoas. Eu gosto de estar junto com as pessoas, eu gosto de conversar. Não é que não tira uma foto, a gente tira, né? A gente posta se precisar, olhar alguma coisa e tal, mas não é a minha característica. Mas me incluo bem, sim, sei utilizar, tem curso de informática, sei acessar, conseguir me adequar ao que a tecnologia proporcionou pra gente. Isso é muito interessante, né? Porque justamente a tecnologia, a rede social, tudo faz muito parte do cotidiano dos jovens e tanto de gerações anteriores à nossa, já é uma coisa que estava muito presente, né? É verdade. Muito presente já. Eu tenho os meus pais, eles gostam muito mais de rede social do que eu, né? Então, mas é uma característica de cada um. A Marcela, que eu conheço um pouco mais, você vê a geração gostar de ler livros, é uma porcentagem pequenininha, né, da população que gosta de ler livros. Então, as pessoas às vezes me olham e falam, você não gosta de rede social? E cada um tem um gosto, né? Eu não gosto disso, mas gosto de outras coisas, né? Por isso que eu falo que toma muita conta das pessoas a rede social. Parece que você é um alienígena se você não gostar de... Um robô, né? Exatamente. Essência, se você não gostar, você não faz parte do meio, né? Pensando na sua família, como você faz essa relação com os parentes mais novos e os parentes mais... idosos, parentes que já têm maior experiência? Como você consegue assimilar, como falar, como ter as relações com eles? Sente dificuldade? Não, eu consigo me moldar bem. Eu gosto muito de conversar com os jovens, eu me dou muito bem, eu gosto de conhecer, ver o que está acontecendo, interagir. Eu sei conversar também, sei acessar, mas também sei conversar com as pessoas mais velhas. Eu acho que eu sei me moldar ao local e às pessoas que eu estou. E eu acho que os jovens precisam disso também. Vocês, na idade de vocês, precisam também se moldar a essas questões, porque vocês não vão mudar os mais velhos, né? As pessoas já vieram com a carga, assim como que, não sei se você tem irmão mais novo,
Não, então, mas muitos de vocês têm irmãos aqui que às vezes têm 5 anos, ou nasceram agora, meu irmãozinho pequeno, e já pegou uma nova geração, né? Já não vai estar inserido na geração que vocês nasceram, né? Então, vocês também vão ter que se adaptar a como, né, lidar com essa nova geração. Então, eu me vejo assim, eu sei me adaptar a cada lugar que eu tô, com pessoas mais velhas ou pessoas mais novas. Esse contato meu também na Fundação Casa foi muito importante com esses jovens. Então, assim, me deu uma visibilidade maior, né? Ver mais esse meio vulnerável, essa questão, enxergar mais a fundo, né? Lá dentro mesmo, que pode ser melhorado, né? A gente se enxergar. Então, não é porque é jovem que também não tem várias coisas que precisam de ajuda, né? Então, a gente conversa com os mais velhos, que eu aprendo muito, e aprendo também com os mais novos, também muito. A gente é eterno para aprender, né? Nós seremos, né? Vamos errar, vamos acertar, né? Vamos errar mais ainda, acertar mais, vamos ter orgulho da gente. Às vezes a gente não vai ter tanto orgulho, mas o importante é não desistir, né? Sempre sonhar e acreditar, né? A gente é capaz. Persistência, exatamente. Essa geração é uma geração que não gosta de errar, né? Eu também sou uma geração que a gente não aceita o erro, a gente não aceita nem falar uma palavra errada, né? A gente já se cobra muito, a gente se culpa, né? Não pode errar, não posso falar nada que seja fora daquilo, senão vai... Não, né? A gente tem que sair da caixinha assim, vamos conversar, se não foi legal assim, vamos assim, e vamos se adequando, né? Porque nem sempre você vai estar em lugares com pessoas que você sempre vai ser 100%, né? Às vezes a gente vai estar com pessoas que pensam diferente, mas... vamos escutar, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Pra gente ouvir mais do que falar, né? Tá certo. Ainda sobre essa questão de conflitos entre mais velhos e mais novos, é muito complexo você dizer que X geração é melhor que determinada, né? Criando uma estigma. Mas é normal nós, como indivíduos, a gente idealizar determinada geração. Então, você, pessoalmente, diria que você tem algum favoritismo ou que você... se identifica mais com as características de determinado grupo que nasceu em determinada época? Conta pra gente. Eu não me identifico, assim, não sei dizer pra vocês se com os mais novos, mais velhos, como eu falei, eu consigo interagir bem, eu gosto das gerações atuais, eu gosto das gerações... Gosto de falar sobre vários assuntos, né, com as pessoas mais velhas, que às vezes não são os mesmos das pessoas mais novas, então eu não tenho uma geração que eu fale, agora essa geração é o que eu escolheria viver, ou a passada. Eu acho que a gente tem que ser esse conjunto de tudo para dar certo, porque se fosse uma coisa só não seria legal, né? Eu acho que o conjunto de tudo é que faz a gente ser tudo isso que a gente é hoje, né? Toda essa geração de todas juntas para formar todas as pessoas, né, que a gente tem hoje em dia. Mistura de contextos, né, de crenças, de histórias, né? Acho que, né, se a gente não traz, se o antigo não traz o que ele, nossa, eu vivenciava, mas na minha época era assim, era assado, tal. Se a gente não escuta isso, a gente não tem essa interação, se fosse tudo igual, né? Mas tem essa questão, o antigo traz as coisas deles e os novos, eu acho que tem que começar a escutar mais e dar uma pausadinha também, porque a geração nova é muito pra frente. Tem que dar uma brecada, né? O ideal é ter essa troca de comunicação entre as 2 gerações, né? Porque nada vai ser ideal, mas é muito bom porque eu acredito que ambos os lados, né, tem muito pra aprender um com o outro, né? Verdade. Muito para aprender, e a gente aprende demais com vocês. Nossa, se os pais também enxergassem os filhos, às vezes como devem ser enxergados, nossa, é uma grande dádiva, viu? Porque os pais também, às vezes na correria do dia a dia, não conseguem olhar seus filhos, às vezes com seus avós, tudo, né, com um olhar que poderia olhar, porque é uma geração tão linda que está chegando agora, cheia de sonhos, cheia de vontade, que a gente tem que dar ouvido sim para vocês, né? E ouvir, e vocês também ouvirem as outras para aprender também um pouquinho, né? Sempre dá para tirar, como a Marcela falou, né? Dá para tirar alguma coisa de um, do outro, né? E um ajudar o outro, né? Não é porque é mais velho que sabe mais, na verdade.
Voltando sobre o tema da persistência, de que essa geração é muito efêmera, então quer as coisas na hora. E antigamente tinha maior essa persistência, esse querer continuar fazendo. Você lembra de algum episódio na sua vida que você pensou em desistir, mas continuou a persistência? Você acha que tem isso alguma coisa a ver com seu contexto, que é diferente do nosso? Teve, sim. Quando eu estava estudando, eu estudava e trabalhava, então era uma vida bem corrida. Muitas vezes eu me peguei chorando, muitas vezes sim, pensando, gente, será que eu tô seguindo o caminho certo? Será que é isso mesmo? Mas como eu falo, meus pais são maravilhosos, sabe? Então, assim, sempre foram muito apoio. Então, eles, parece que só de olhar, sem estar chorando, já sentia, sabe? Que eu tava angustiada, que eu não tava legal. Porque junta tudo, a escola, a pressão, né, de entregar trabalhos, de tudo que vocês hoje estudam, mas vão sentir mais ainda quando estiverem na universidade, né? Então é uma pressão muito grande. E trabalho também, que tem os seus afazeres, que também traz grandes, né, desafios no dia a dia. Então me peguei muitas vezes, sim, acho que mais marcante para mim são nesse período que eu estava estudando e trabalhando, que não é fácil, é muito puxado e desafiador. Mas teve persistência. Exatamente, então é isso aí. Acreditar que vai acabar aquele momento, né? Vai passar esse momento, essa onda vai chegar aquela paisagem linda que vai valer a pena. Então a gente se dedica, persiste. E então, querendo ou não, vocês vão trazer também vestígios da outra geração para cá. A persistência, né? Ela vai trazer o sucesso para vocês, né, futuro. Você comentou bastante, né, sobre a questão do seu âmbito profissional como professora, né? E como você trabalhou na Fundação Casa, teve contato com diversos contextos sociais e de crianças que lá mesmo tinham bastante diferença de idade, né? E dentro dessa questão profissional, como foi lidar com essas diferenças de um grupo diverso, entender essas gerações mais novas e que, querendo ou não, vivem um contexto muito diferente, né? Situações bem complexas. Sim, muito diferente mesmo. As questões de idade, eu nem falo tanto que modifica tanto a personalidade deles, assim, a forma de pensar ou as conversas, né? Você estava em uma turma que tinha adolescente com 14, com 13 e uns que já estavam com quase 18. Mas, às vezes, essa questão, como eu falei, da alfabetização, que muitos chegavam sem ter alfabetização, às vezes eram aqueles que têm 17 anos, né? E os que tinham 14, 15 já eram alfabetizados. Então, tem essas diferenças, sim, eram diferenças muito mais, eu acredito que de questão de alfabetização mesmo do que de criticidade, de conversa, porque é muito pequena a criticidade deles, assim, precisa conversar, trazer habilidades sociais, trazer os contatos, assim, para eles começarem a desenvolver, né, porque vem muito sem criticidade nenhuma, assim, é muito difícil você chegar e já ter uma conversa como nós estamos tendo aqui. Precisa primeiramente chegar com esse contato da alfabetização e devagarzinho, que eles vão conhecendo para poder o conhecimento entrar e daí eles conseguirem criar uma personalidade, ver o que eles acreditam, o que eles acham que é válido e tal, para a gente poder começar a ter uma conversa. Então tem as diferenças de idade, mas eu acho que é um trabalhinho de formiguinha mesmo, sabe? Eu acho que vocês aqui que estão no primeiro, segundo colegial iriam ficar assustados. Nossa, mas tem a mesma idade que a minha, não tem um pouco de conhecimento assim do que eu... Não tem, é bem complicado mesmo, mas que assim, os que saem é muito gratificante, é gratificante demais você ver o desenvolvimento, o quanto que eles aprendem, sabe? É um trabalho de formiguinha assim, mas que a pessoa está sempre ali, tem um pedagogo acompanhando para na alfabetização, tem os professores na área de arte, tem educação física, não tem todos os professores, todo o grupo educacional ali voltado para aqueles adolescentes, então eles, na hora que eles saem, você vê a diferença, é bem assustador a hora que você vê que saem com
sabe conversar, sabe se apresentar, até fazer uma entrevista de emprego, né? Então é gratificante o trabalho. Bom, então acho que é isso. Muito obrigado, Giovana, por estar aqui, por aceitar nosso convite e por falar tão bem sobre o assunto. Muito obrigado mesmo. E é isso, obrigado para todo mundo que está assistindo e continue assistindo nosso podcast, que está sempre aí saindo mais. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço vocês pelo convite, viu? Eu que agradeço mesmo, fiquei lisonjeada e espero ter ajudado um pouquinho com os meus conhecimentos, né? Com a minha vivência, né? E que a gente é um assunto que nunca vai ter uma resposta certa, né? A gente sempre vai ter que ter troca, né? Acho que a palavra é troca. Troca de ideias, troca de pensamentos, e isso vai levando a gente às alturas aí, né? A crescer, ao sucesso. Obrigada. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.